Primeiro, o jogo foi pra tudo isso? Pra quem tá chegando agora, não viu o jogo, não pôde acompanhar, só vai ver o placar, o resultado, depois ver os melhores momentos, os gols. No contexto geral dos 90 minutos, mais acréscimos, o jogo foi pra 3-0, Flávio? Não, eu acho que não, Guilherme. 2-0 talvez contasse melhor a situação. O primeiro tempo foi horrível, o time do Atlético fez um gol graças aos méritos, principalmente do Daverson. No segundo tempo, parou a palhaçada, né? Teve jogo, futebol mesmo pra valer. E o River começou a dominar a partida, tocar com as mudanças do Gallardo. Ele começou a tocar a bola, a criar oportunidades, a se impor no jogo. Aí, numa bola longa, contra-ataque, saiu o segundo gol. Quando saiu o segundo gol, o River se abriu completamente, aí saiu o terceiro. Então, na verdade, foi até um vacilo, né? Numa cobrança de um lateral que gerou o terceiro gol do Atlético. E aí o Atlético se segurou numa boa. São coisas que acontecem no futebol. 3-0 foi exagerado, mas pode ter sido bastante para levar o Atlético para a final da Libertadores. E para você, José Manuel de Barros, esse placar de 3-0 conta com precisão o que foi o jogo? Ou você vai na linha do Flávio que um 2-0 seria um placar mais, digamos assim, dentro da normalidade? Porque falar em justiça, se não teve impedimento nem nada de errado, o placar, ele, pelo menos na minha visão, ele foi justo, mas sim, tem isso que a gente está avaliando, né? Às vezes consegue, por algum motivo ou outro, um placar mais elástico do que de fato foi a partida. Você vai por essa linha ou não, Zé? Então, parece mesmo um placar exagerado pela expectativa que nós criamos em cima da dificuldade do jogo. E o primeiro tempo foi um jogo de muitas dificuldades, né? Foi um jogo muito brigado, mais brigado do que jogado, né? Teve pouco futebol no primeiro tempo, essa é a verdade. Tivemos 2 finalizações no gol. Uma do Atlético, gol do Daverson. Uma do River Plate, o Everson defendeu. Não precisou fazer nenhuma defesa super espetacular, aquela coisa toda, não. Mas foi um primeiro tempo dentro daquela expectativa do que a gente esperava. Equilibrado o jogo, né? Agora, no segundo tempo, aos 25 e aos 29, nós tivemos ali 4 minutos, eu nem sei se o tempo foi exatamente 3 ou 4 minutos de diferença, a casa caiu pro River Plate. River Plate fez um péssimo segundo tempo. E o Atlético Mineiro, seguro, se soltando nos momentos chaves, nos momentos certos, foi competente para fazer os gols. Contou com um Daverson iluminado no jogo de hoje. Daverson iluminado. Eu acho que essa é a palavra certa para o Daverson. Ele encontrou o segundo gol numa finalização perfeita, né? Uma ótima enfiada de bola ali na área pela esquerda, do Arana, ótimo passe do Arana mesmo. O Daverson bateu do único jeito que ele conseguiria fazer o gol. Ele fez o gol. O Daverson hoje foi um jogador acima do nível dele mesmo. Foi um jogador hoje, sei lá, né? Que eu não sei. Se ele fosse assim a carreira inteira, Deus sabe aonde ele chegaria ou teria chegado no futebol. Foi espetacular hoje, né? E aí o River Plate dormiu e tomou o terceiro, logo depois, assim, numa bobeira, cobrança de lateral. O Flávio explicou durante o jogo muito bem como é que foi a jogada. Ou seja, foi um momento de apagão do River Plate no terceiro gol. Eu acho que 2-0 seria o placar que iria explicar, como o Flávio falou, melhor as condições do jogo de hoje. Mas o River Plate, especialmente no segundo tempo, eu imagino que os torcedores do River estejam dizendo à imprensa argentina que foi uma grande decepção, principalmente no segundo tempo. E o Galo foi cirúrgico. Foi um time que não criou assim tantas oportunidades, as que criou praticamente ele botou na rede. Ou seja, você ganha Libertadores assim, né? Foi um Galo que assim, com a cabeça no lugar, foi um Galo que brigou na hora de brigar, que jogou na hora de jogar e principalmente soube colocar a bola na rede graças a uma noite iluminada do Daverson. Porque não tem como falar do jogo sem falar do Daverson. Como eu disse aqui na abertura, 2 gols e uma assistência. Justificar que eu falei assim, até acima do nível dele. É que num jogo desse você espera quem vai decidir? O Hulk, o Paulinho, né? O Scarpa pode fazer uma grande jogada. Cara, você não espera que quem vai brilhar, quem vai decidir o jogo, vai ser o Daverson, né? É bom jogador, já fez 2 gols em vários jogos, decidiu Libertadores com a camisa do Palmeiras. E recentemente também, né? Na Copa do Brasil, né? Decidiu também. Contra o Fluminense, né? Mas assim, também era Atlético improvável, e River Plate, com Hulk e Paulinho em campo, o que você espera? Hulk e Paulinho vão fazer a diferença. Quem fez a diferença foi o Daverson.
Exatamente. E até contra o Fluminense, né? Na Copa do Brasil, que teoricamente é um jogo menor do que contra o River Plate, mesmo assim, ninguém esperava que fosse o Daverson decidir. Ele nem era titular naquela ocasião, entrou com o decorrer da partida por conta da lesão do Bernard. E aí ele entra e decide o jogo também contra o Fluminense. Agora, Flávio, Zé, Chacon, alguns números, né, do Daverson pelo Atlético Mineiro. Hoje ele marcou o seu 6º gol em 13 jogos pelo Galo em 2024 e o 4º consecutivo na Libertadores da América. É um jogador, como o Zé falou, né, Flávio? É um jogador que muita gente não dá nada, mas tem sido decisivo, né? Foi na Copa do Brasil, hoje novamente, e você estava até contando aqui, né, fora do ar, e falou no ar também isso, né, que é um cara muito diferenciado, muito gente boa, né, muito simpático e tudo mais, apesar das loucuras em campo, mas é um jogador que até, imagino eu, que nos bastidores ali, comissão técnica, todo mundo deve torcer por ele, jogar junto por ele, né, ter uma amizade com ele, enfim, por conta disso que você relatou aqui pra gente. Ele faz bem para qualquer ambiente, né? Agora veja como é que são os equívocos, né? Ele fez o gol do título do Palmeiras, aquele jogo contra o Flamengo, e logo depois ele foi dispensado. Entendeu-se que ele chegou no limite dele. Aí ele vai pro Cuiabá e fez vários gols decisivos. A gente lembrou, eu lembro aqui que a gente falou várias vezes que os gols que ele fazia eram gols de 3 pontos. Cuiabá, aquele ano, ficou até tranquilo. E era um time credenciado para cair. E, no entanto, conseguiu ficar tranquilo na primeira divisão, graças principalmente aos gols do Daverson. Aí, no segundo ano, já quiseram crescer para cima dele. Ele não é um cara, né? Ele não é bonzinho, não é anjinho. Teve uma confusão lá com o presidente achou que era mais importante que ele, colocou ele à margem, aí já não era mais o mesmo ambiente. E aí aparece o Atlético Mineiro, você nunca imaginava. O Palmeiras não teve um jogador como ele decisivo. O Cuiabá está caindo porque não tem um atacante decisivo e ele aparece surpreendentemente no Atlético Mineiro e olha o que está acontecendo. Homem-chave para possível ida do Atlético Mineiro para mais uma final. 4 gols na Libertadores sem o Daverson agora. Ele fez também contra o Fluminense, um amigo aqui no chat lembrou, né, que também foi Libertadores da América. Falou, né? 4 gols ele tem. E o gol do Paulinho foi o 7º na Libertadores. Ele é o vice-artilheiro isolado agora da Libertadores. Júnior Santos tem 9 e o Paulinho agora tem 7 gols, deixando o Borja e o Max Silveira com 6 gols na 3ª colocação. Boa, estamos voltando pro rádio e o Zé vai comentar melhor sobre isso, né? Sobre essa fase do Daverson. De volta na Rádio Jovem Pan. Estamos de volta agora na rede Jovem Pan News, seguimos no YouTube, no aplicativo Panflix. Estávamos comentando a fase, né, do Daverson. Eu falei no YouTube, mas vale repetir aqui para você que nos acompanha agora pelo rádio, aqui na Jovem Pan. E na verdade eu falei errado, né? Eu falei que o gol dele contra o Flu foi na Copa do Brasil, mas foi na Libertadores. Esse foi o meu erro que eu cometi aqui, mas não, foi na Libertadores também contra o Fluminense, é verdade. Foi um jogão e o Daverson decidiu, então teve esse ato falho meu, né? Então, só corrigindo aqui, o Zé também trouxe agora há pouco, né? São 6 gols do Daverson em 13 jogos pelo Atlético em 2024, o 4º consecutivo nesta Libertadores. Ele marcou contra o Flu também pela Copa do Brasil. É um jogador que tem sido aquele talismã, né, José Manuel de Barros, contra o Fluminense, entrou no lugar do Bernard e decidiu. Hoje foi titular e conseguiu também 2 gols e uma assistência. Não é pra qualquer um. Semifinal de Libertadores da América contra o River Plate. Então, tem gente que acha que essa parte irreverente atrapalha um pouco, que faz com que muita gente não olhe pro Daverson e enxergue a qualidade que ele tem. Que isso atrapalha esta visão que seria a correta, de vê-lo como um jogador de grande capacidade técnica, um grande goleador, um grande artilheiro, né? Ele é irreverente, é um personagem, e a gente adora o Daverson por causa desse personagem,
por esse jeito dele, é bom pro futebol, né? É uma coisa legal, né? Traz uma parte assim mais alegre pro mundo do futebol, mas eu acho que ele mesmo andou comentando em algumas oportunidades que às vezes isso atrapalha um pouco, porque nem todo mundo entende, né? O Daverson é muito brincalhão, aquela coisa toda, de vez em quando ele cai sozinho, o adversário encosta nele, ele cai, ele é um personagem. Reclama de pênalti do árbitro, o árbitro cometeu um pênalti nele, lembra? No jogo contra o Flamengo. Coisas engraçadíssimas envolvendo, né? Mas ele tem qualidade, cara. Assim, não é qualquer um que faz gol em final de Libertadores como ele fez, ganhando um título de Libertadores pro Palmeiras e contra o Flamengo. E hoje, semifinal de Libertadores, né? Fazer 2 gols contra o River Plate, dar assistência do terceiro, né? Hoje é dia de você exaltar a qualidade dele, né? E o que ele demonstrou foi qualidade. Ele fez 2 gols, deu assistência, teve gol anulado e teve a cabeçada, né? E fez muito mais, né? E assim, aquela bola jogada lá pro ataque no momento de desafogo, quem ia brigar no alto era ele e ganhava dos adversários, né? Foi uma partida, talvez uma das melhores partidas da carreira do Daverson hoje. O Chacon, e os gols que ele fez, né, não foram gols assim fáceis. O primeiro ele consegue driblar o goleiro, teve esse recurso ali, né, dá um toquinho depois na saída do Armani. E o segundo gol que ele faz é aquele gol, até o Zé citou isso, né? Ele tinha pouco recurso, ele consegue ainda, nesse pouco recurso, pouco espaço também, né? Pouco espaço e consegue... É verdade, recurso ele teve bastante, né? O espaço que tinha pouco, e conseguiu tocar na trave e depois entrar. Foram gols difíceis do Daverson, né, Giovanni Chacon? Sim, foram gols difíceis, mas é um jogador que conseguiu hoje se destacar ainda mais, né? É um jogador extremamente interessante, né? Para você ter no seu time. Claro que ele não joga sozinho. A gente tá vendo a imagem do primeiro gol aqui de novo, né? Vem de um bom lançamento, de uma casquinha, né? Uma batida do glorioso Hulk, também é um outro jogadorzaço, né? Que parece vinho, né? Cada vez que passa fica melhor. Foi decisivo contra o Vasco da Gama, hoje ajudou bastante o time, não marcando o gol, mas servindo aí o Daverson no primeiro gol do Atlético. Então, é um conjunto, né? É um conjunto. E chegou num grande momento aí o Daverson, que é um cara assim, não é um craque, não é um gênio, mas é um cara muito útil para quem tem no elenco. Foi assim no Palmeiras, aí depois ele vai pro Cuiabá e ele... Não é desmerecer o Cuiabá o que eu vou falar, mas ele sai do Palmeiras, ele dá um passo para trás numa carreira que já tá avançada do Daverson. Tudo bem que ele não tem seus 40 anos, mas também ele não é mais nenhum garotinho, já bem experiente, aí roda bastante. Pelo futebol até Espanha, jogando La Liga, né, Alavés, e por aí vai. E aí ele ganha uma nova chance depois de um litígio, digamos assim, com o pessoal do Cuiabá. Ele ganha uma nova chance num outro grande time, que é o Atlético Mineiro, disputando grandes competições. E ele sabe agarrar essa oportunidade. Eu vou te dizer, eu acho que o Daverson, às vezes, ele é subestimado pelo jeito que ele tem. Né? Se ele fosse um cara mais, como eu posso dizer, que aparecesse pouco nas redes sociais, ou postasse só foto com a família, filhos, e não aparecesse, como a gente viu várias vezes, né? Ele namorando 2 semanas já tava com o braço todo tatuado com o nome da namorada. E não tô falando se isso é certo ou errado, mas é algo curioso, é o caricato de fora do futebol, né? E se ele não fosse esse cara, talvez o pessoal tivesse menos rejeição com o Daverson. Ao mesmo tempo, não seria o Daverson que a gente conhece. Então, é meio que um dilema, né, que a gente vive. Eu gosto desse Daverson que a gente acompanha, o cara maluco. É um cara que dentro de campo é xarope, vai se jogar no chão quando o adversário der um toquezinho nele, ele já vai se jogar, falar que, ai meu Deus do céu, me empurraram. Mas é o Daverson, e eu acho legal o conjunto Daverson, sim, pro futebol brasileiro, e vem sendo muito bom pro Galo, ainda mais na partida de hoje. E eu acho que a gente acerta ao falar bastante do Daverson, porque se os 2 gols tivessem sido do Hulk, e com mais uma assistência, a gente não ia lembrar de mais ninguém do time do Atlético. Ia falar só do Hulk. Ou fosse do Paulinho, ia falar só do Paulinho. Né? Eu sei que o Batalha fez um grande jogo,
o sistema defensivo inteiro, né, Flávio? Lianco, Alonso. O River não Arun. teve muito, não incomodou muito, não. Quando ele tava perdendo de 1-0, ele até chegou a se impor um pouquinho no jogo, mas aí vieram os contra-ataques e a coisa não rolou, né? Mas o Davis foi o cara do jogo. E é bom falar dele, mesmo que fosse outro, né? Se fosse o Hulk, por exemplo, a gente só ia falar do Hulk, né? Esquecendo todo o restante do time. E hoje à noite não... Claro que o Hulk colaborou no primeiro gol, por exemplo. Ele dividiu, acho que bateu bem nas costas do Hulk, né? Se oferecendo para ele. Todo mundo contribuiu. O passe do Arana para o segundo gol foi espetacular. O terceiro gol ele fez o passe, mas o Paulinho teve muita felicidade na finalização, contando com desvio, inclusive. Mas hoje foi a noite do Daverson.